Olá pessoal, boa noite. Nós vamos agora responder algumas atividades, algumas questões, né? Desse material aí que eu disponibilizei para vocês. E a ideia é que a gente possa revisar o assunto condição jurídica do estrangeiro. Eu enviei os slides para vocês na semana passada, acredito que vocês devam ter estudado. E aí essas questões são mais um exercício de fixação, acredito que pode sim ajudar vocês a memorizar o assunto, a aprender de fato esse conteúdo. E ele já vai servir também como uma revisão para a atividade avaliativa das semanas seguintes, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira questão, que diz assim: passaporte é o documento que dá ao seu titular a expectativa de ingresso no território nacional. Gente, nós sabemos que o passaporte é um dos documentos que o visitante ou o migrante precisa ter, né, de fato, para adentrar no nosso país. No entanto, o documento que garante que dá, né, ao titular a expectativa de ingresso no território não é o passaporte, mas sim o visto. Isso está no artigo 6º da Lei 13.445, que diz assim: o visto é o documento que dá ao seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Vejam, expectativa. Não é que, de posse do visto, uma vez sendo deferido o seu visto, você está garantida a sua entrada no Brasil. Não. Lhe dá expectativa, porque qualquer outra circunstância, né, pode lhe impedir de entrar mesmo de posse do visto. Certo? Então, a primeira questão está errada. Vão conferir o gabarito de vocês, eu disponibilizei as questões antes para vocês responderem e depois, com a aula, vocês conferirem se acertaram ou não e ver exatamente onde erraram, né? Enfim, segunda questão. Extradição consiste em medida administrativa, faltou o em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso no prazo determinado. Gente, essa alternativa, a definição de extradição não é essa, né? Como vocês viram, né, nos slides, agora sim é hora de vocês acompanharem a resolução das questões pelos slides. A extradição, como vocês sabem, porque já viram lá em ciência política, já viram lá em direito constitucional, estão recapitulando, né, revisando aqui. A extradição é o processo pelo qual um Estado atende ao pedido de outro Estado, remetendo-lhe pessoa processada no país solicitante por crime punido na legislação de ambos os países. Então, esse seria o caso de extradição, quando alguém cometeu um crime em outro país, fugiu para o Brasil, por exemplo, e o outro país pede que o Brasil devolva esse criminoso para que lá no seu país ele seja punido, né? No seu país de origem ele seja punido. Isso seria extradição. Mas o que a questão nos diz, ela traz a definição não de extradição, mas de expulsão. Porque a expulsão, sim, consiste em medida administrativa. Então, lembrem, a gente não está falando aqui de processo judicial, certo? Quando falarmos de expulsão, estamos falando de processo administrativo. E então, a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, a pessoa que sofreu, que foi o sujeito, né, passivo da expulsão, ela, além de ter que se retirar compulsoriamente do país, ainda fica impedida de nele entrar novamente por um prazo determinado. E aí, quando a gente pensa em expulsão, de cara a gente fica com a pulga atrás da orelha por pensar que pode, de repente, se tratar de um ato arbitrário, né? No entanto, não é.
né? É um ato de manifestação da soberania do Brasil. O Brasil, como ente soberano, ou seja, dotado de independência internacionalmente, né, perante outros estados, pode sim determinar quem fica ou não no seu território. E aí, se ele vê que determinada pessoa apresenta perigo, por exemplo, à ordem pública, ele pode sim determinar a expulsão dessa pessoa, inclusive estabelecendo um prazo dentro do qual essa pessoa estará impedida de reingressar no território nacional. Então, a segunda questão, ela diz: extradição consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Errado. A gente não está, quando pensamos nisso, estamos falando sobre expulsão e não sobre extradição. Então, segunda questão, errada. Terceira questão. São princípios e diretrizes da política migratória brasileira. Gente, a Lei 13.445, ela traz um rol exemplificativo de diretrizes, né, e de princípios acerca da política migratória. Então, veja que ela vai falar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o dispositivo legal. Deixa eu ver. Artigo 3º da Lei 13.445. Ela vai trazer um rol de pelo menos 22 incisos dispondo sobre princípios e diretrizes, certo? Aqui eu trouxe alguns. Nos slides tem alguns, mas quando eu disponibilizei os slides para vocês, eu disse que aquele material precisava ser estudado com o apoio da legislação. É exatamente por esse motivo, porque nem tudo o que a legislação traz está nos slides. Por exemplo, quando eu coloquei essa parte de princípios e diretrizes, eu só coloquei alguns dos incisos, não coloquei os 20 e tantos, justamente para que vocês se sintam, né, obrigados, vejam a necessidade de estar com a lei ao lado para complementar o estudo de vocês, especialmente nesse assunto. Certo, gente? Então vamos lá. O inciso 1 fala sobre universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Isso está no inciso 1 do artigo 3º. Inciso 2. Repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Isso também está no dispositivo legal, na Lei 13.445. Criminalização da migração. Não, gente, é o contrário. É não criminalização da migração. E acolhida humanitária. Então, veja que esse artigo 3º, ele traz um viés bastante preocupado com a questão dos direitos humanos. Então, veja que a nova legislação, né, que é essa, ela chegou bem preocupada em resguardar, em de fato proteger, assegurar os direitos humanos, né, as garantia dos direitos aos migrantes, aos visitantes, aos estrangeiros que estejam em nosso país, né? Então, na questão 3, o único inciso que está incorreto é o 3, que fala criminalização da migração, quando na verdade a lei fala em não criminalização. Sendo assim, a resposta certa vai ser a letra D, que diz que são princípios e diretrizes da política migratória brasileira, letra D, 1, 2 e 4. Certo? Quarta questão. O visto deve ser solicitado no Brasil e expedido pelo Ministério da Justiça. Gente, pensem comigo. Por mais que vocês não soubessem dessa questão, imagine que vocês estão com viagem marcada para os Estados Unidos, por exemplo. E para ir para lá, para irmos, né, para adentrarmos naquele território, sabemos que precisamos de visto. A gente precisa do visto para entrar no país.
A questão está dizendo assim, que o visto brasileiro, né, deve ser solicitado no Brasil. Quando a gente quer ir para outro país que precisa de visto, a gente solicita o visto lá no país ou no órgão representante daquele país no nosso território. Então, só por aí já daria para, se vocês não tivessem certeza, mas só pela lógica da vida prática, daria para vocês saberem que essa questão está errada. Essa quarta questão está errada. Por quê? O artigo 7º da lei diz que estabelece quais são os órgãos competentes para a expedição do visto. E aí ele diz que o visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. Então, embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e escritórios comerciais de representação do Brasil, quando autorizados. Então, o visto brasileiro, para quem quer entrar no Brasil, o visto brasileiro precisa ser solicitado junto a esses órgãos. Eles é que vão conceder, certo? Eles é que têm autorização para conceder. E não o Ministério da Justiça, né, gente? Então, questão errada. Quinta questão. Vistos brasileiros jamais serão concedidos no território nacional. Essa questão também está errada, porque ela fala do jamais. Nós vimos que a regra é que, obviamente, os vistos não sejam concedidos no Brasil, já que é alguém que quer entrar no Brasil. Então, deve se dirigir a alguma dessas repartições para solicitar o seu visto. No entanto, existem algumas exceções que a lei nos traz. São os vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia. Esses três tipos de vistos, excepcionalmente, poderão ser concedidos no Brasil, certo?